Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas 126, PABX 31 3036 1666. A coisa tá bombando, viu, Carlos Cruz? Mas quero que continue. Vamos pegar 150 participações. Já passam de 70, então vai dar mais de 150. 99642, você vai mandar sua mensagem de voz, o seu nome e o seu bairro, pra, olha aqui, ó, vai entrar no sorteio. A camisa do Fred aqui, ó. Olha o Fredão aqui. O artilheiro do campeonato aqui, que trazer a camisa ontem. Mande Aldo, não mande, né? Não mande escrevendo não, que eu não sei ler não. Mande Aldo. Meu garoto voltou. Meu garoto. Tá bom. É a camisa do Cruzeiro, porque aqui são os dois maiores. É só falar ou não tem negócio de pra cá, nada não. Vai concordar aqui a outra do Atlético. Olha que maravilha. Essa aqui para entrar na relíquia, Carlos Cruz, porque a Caixa nunca mais vai participar de futebol. Eu acredito que nunca mais vai entrar. Isso aqui para botar no quadro e guardar pro resto da vida. Linda a camisa do Atlético também. 99642, mensagem de voz. Falou, olha, quero participar do sorteio, que eu sou ouvinte aqui, sou telespectador do Horizonte Sport, quero participar do sorteio. Beleza? Eu quero entrar nesse sorteio para ganhar essa camisa. Meu caro Jair Stancanelli, esse negócio desse vale, né? Primeiro eu queria falar um outro assunto, que tá rolando uma notícia aí, que houve um aliciamento, um possível aliciamento do Cruzeiro a um jogador do América, na categoria sub-15. Você tem alguma informação sobre isso? Você acha... Você conviveu tanto tempo na base, só que você não saiu de parâmetro porque você é ponta, você é 10. Obrigado, Ramon. Mas é. Obrigado. Acho que a questão importante da gente colocar é a seguinte. Primeiro que o menino ele é federado nessa idade. Ele não pode fazer contrato, não é essa história. Então ele é federado. Então lá na Federação Mineira tem lá o registro do garoto. E aí ele é registrado, registrado, não tem um contrato formal, não existe isso. Ok, mas isso ele só mais lá pra frente. Mas ele está dentro dessa explicação, ele está no América, treinando no América, jogando no América. Eu acho que assim, o que nós estamos falando aqui agora, e aí eu sempre que venho aqui no Horizonte Esporte eu falo disso, acho que é preciso mais ética nesse procedimento. Os clubes precisam de conversar mais. Essa história de você colocar um VAR dentro do Independência ou fora do Independência, a brigaiada que se coloca depois de um jogo, diretor brigando com um e com o outro, não funciona. No fundo, isso não funciona. Olha o garoto esse aí, ó. É o Vitor Hugo. Não funciona. Não, é Vitor Roque. É Vitor Roque, isso. Agora, não é comum, hein, Ramon? Não é comum os clubes fazerem esse movimento nessa idade. Não é Parece comum, que o pai dele entrou na jogada. Parece que o pai que tem opção... Não é comum. O pai é que quis tirar de lá. Mas o Carlinhos vai até falar sobre isso, o Carlos Cruz, mas houve um desconvite do Cruzeiro para a Copa Nike. Então, onde a fumaça é fogo? Isso me preocupa, eu fico cabeça quente, Carlos. Bom, houve... Carlinhos, a questão esses campeonatos, eles são organizados por a Nike, uma empresa de material esportivo. Se o sujeito ganha a Nike Brasil, ele vai para Manchester disputar a Copa Nike Internacional. Então, o prestígio de você ganhar a Nike é você ir para Manchester para jogar essa fase internacional. Agora, é uma entidade que não tem uma federação por trás ou algo disso. Os clubes se juntam para poder falar. E olha o lance dele, ele dribla a defesa do Atlético para fazer o gol. Nunca vi agora esse lance. Os clubes se juntam para poder fazer esse movimento. Olha que coisa, agora, o moleque é... Bom, como tem muitos atletas que são bons de serviço nas categorias de base do Brasil. Agora, é preciso ter mais coerência. Eu estou dizendo assim, não é a partir disso, é também por causa do clássico do final de semana. Quanto mais os clubes forem coerentes, parar com esse clubismo, parar com essa conversa fiada, seria muito melhor para o esporte como um todo. Mas é difícil. Olha, esse assunto já se arrasta pelo menos um mês e meio, né? Eu venho acompanhando... Qual deles que você se fala? O assunto, nós estamos conversando sobre ele. Ok.
O Vitor vi jogar várias vezes lá na Arena Gregorão pela equipe Sub-14 do América. Ele foi artilheiro da equipe do Campeonato Mineiro. É um jogador de muito potencial. Vimos um lance dele aí, mas ele tem muito mais. Né? Ele tem um repertório, ele é muito forte, é rápido e driblador. O fato é que os clubes profissionais, né, fizeram um acordo de cavalheiro entre eles para que não haja aliciamento entre eles, embora eles não respeitem isso com os menores, né? Bom, como o Jair explicou aqui, nessa categoria não há contrato de profissional, que é só a partir dos 16 anos. É possível contrato de amador, como esse atleta tem com a América. O antigo Gaveta, Carlos? Não. Esse é um contrato que é registrado na federação, mas como atleta amador. O atleta dessa idade, ele pode se transferir para qualquer clube a qualquer momento, dependendo da vontade do pai. Do pai. Porque ele é um garoto, né? Ele é indemputável, não assina por ele. Então, os pais é que determinam a carreira dele. O América alega que esse atleta foi, para ser mais rápido, aliciado. O diretor da base do América, denunciou a esse grupo, né, a esses clubes que fazem parte deste acordo, que o atleta estaria sendo aliciado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro, em resposta, está recorrendo também ao Ministério Público com áudios nos quais o pai do atleta alega que ele foi ameaçado pela diretoria do América e o negócio vai correr em sigilo, porque é uma criança. Bom, e o Alexandre, o nosso produtor aqui, acabou de entrar em contato agora com o Bruno Faleiro, que é da assessoria de comunicação do Cruzeiro, e que nenhum diretor do Cruzeiro vai falar sobre o assunto antes da decisão do Mineiro de sábado. Não entendo, uma coisa não tem nada a ver com a outra, esse é o assunto, infelizmente, é o assunto de momento, então eu entendo. Qual é o problema de uma palavra de um diretor do Cruzeiro? É um assunto que já se arrasta, né, há pelo menos um mês e meio. Justifica que tem a ver a decisão com isso. Isso é um assunto de momento. Está nas redes sociais. Mas se não querem falar, não é problema nosso, viu, Bruno? Muito obrigado por você ter atendido aí, como sempre. O Bruno, falei, eu não gosto muito dele. É espetacular, rapaz. Menino... Primeira qualidade, muito atencioso, não tem imbróglio com ele. Mas com relação ao pessoal do Cruzeiro, eu acho estranho. Porque se fosse o contrário, te garanto que eles falariam. Isso me deixa chateado. Eu fico pé da vida com esses caras do Cruzeiro. É preciso. Na hora da nossa beber água, todo mundo pula no barco. É só vem a nós, vão chover nada. Se for a favor... E o América pronunciou? O Paulo Brax, diretor da base do América, já deu várias declarações a respeito desse assunto, né? E o Paulo é um advogado, né? Conhecedor do esporte, trabalhou na federação durante muito tempo. Ele é diretor da base do América, né? Do América. Isso. Mas ele foi diretor da federação há muito tempo. Muito tempo, diretor de futebol. É preciso ter muito cuidado. Mas o que ele diz, você lembra de alguma declaração? Lembro de todas. Ele alega que o Cruzeiro aliciou o jogador do América, do clube dele. É preciso ter cautela, tá? Ele, a imprensa de maneira geral, e todos que vão tratar desse assunto, porque é um rapaz de 14 anos, tá? É uma criança. Se houve erro dos pais, não sei, se houve erro do atleta do América ou do Cruzeiro, é preciso ter calma e muita tranquilidade para não refletir na carreira do menino. Pode transformar a vida do garoto. Ramon, rapidinho, Elton, Carlinhos, a gente foi contemporâneo de muito tempo nas competições, né? Geralmente, quando tem esses imbrólios, o garoto não vinga. Geralmente. Espero que não ocorra. Mas geralmente. Por isso que eu estou chamando a atenção. Bagunça em volta. Jean Xera, lembra? Por isso que eu estou chamando a atenção para esse detalhe. Tenham calma, cautela, dirigente de Cruzeiro, de América, de qualquer outro clube. Tenham cautela para vocês não prejudicar a carreira de um menino promissor. Porque eu vi jogar pelo menos umas 4 vezes e o menino tem muito potencial. Então é preciso ter respeito ao garoto, respeito e principalmente sensibilidade. Eu queria fazer uma pergunta para o Jair. Ô Jair, você trabalhou na base, um garoto de 14 anos. Você acha que se ele estivesse bem no América, numa situação razoável, com a convivência dentro do normal, ele aceitaria sair?
Eu acho que dependendo do poder econômico e da sedução econômica e da falta de estrutura da família e do empresário, esse menino fica na mão de gente muito inescrupulosa. Que tem mais dinheiro, é verdade. Entende? O poder econômico é forte. O Jean Xera, caso conhecido. Depois você pesquisa, até que se você tem adolescente em casa, para você poder mostrar projeto para o menino. O Jean Xera era conhecido como o novo Neymar. Não foi o Neilton, não. O Jean Xera chegou a ser oferecido para o Chievo da Itália por 90 milhões de dólares na época. O Jean Xera parou de jogar, nem profissionalizar ele conseguiu. Ailton, você está muito observando aí, eu gosto muito da sua opinião, porque você é bastante sensato também. O que essa situação passa na sua cabeça? Bem, em primeiro lugar, é necessário que se tenha a observação e o posicionamento dos lados. O não posicionamento do Cruzeiro nessa situação que nós tivemos agora deixa margem para muita especulação. Porque o nosso torcedor, o nosso telespectador, ele espera que o clube se posicione, claro, né, o Cruzeiro se posicione, o América já se posicionou, o pai do garoto também já se posicionou, tanto que gerou uma ação que está no Ministério Público. Como está em sigilo, nós ainda temos que esperar para ver qual será, como que vai culminar isso, como é que vai terminar isso. Mas, de qualquer forma, pelo posicionamento do Brax e pelo não posicionamento do Cruzeiro, eu tenho que ficar pela acusação do Brax. Né? É o que eu tenho de momento. Né? Porque não tem como eu emitir aqui um juízo de valor, sendo que o Cruzeiro apenas vira... Se nega de falar. E fala assim, eu tenho a razão. Mas tudo bem, quais são as suas razões? Não se manifestaram agora. O vice-presidente do Cruzeiro, Zé Francisco... o Hermínio Lemos, parece que emitiu uma nota, meu caro Alexandre. Ele emitiu uma nota dizendo que... Mas ele fala a respeito que não foi comunicado pela Nike do afastamento do Cruzeiro. Mas, o Hermínio, foi sim, viu? O Cruzeiro está fora da competição. Ele foi desconvidado. Não, o Cruzeiro, inclusive, escreveu para a Nike. Exato. Dizendo que, na verdade, o Cruzeiro não foi ouvido, né? E foi desligado da competição sem ser ouvido. Mas a razão desse desligamento, porque como seria, Vanderlei, de explicar, é como se fosse uma associação dos participantes que solicitaram que isso ocorresse. Isso já acontece em outras competições, Ramon. Não é? Já acontece em outras competições. Olha aqui, agora, é importante também a gente ressaltar que essa Copa Nike é uma Copa importantíssima. Demais da conta. As Copas de 15 anos, fora o Campeonato Mineiro, são Copas que têm, ora, o seu prestígio, ora não. Eu me lembro, Ramon, Carlinhos, Vanderlei, Elton, de ir para uma competição, Copa Brasil Sub-15, em Londrina, na região de Londrina, no Paraná. Era muito boa, ali no início dos anos, da primeira década agora, 2010, 2011, era muito boa. Essa competição, ela perdeu um pouco. Depois era Laranjal Paulista, uma competição muito bacana. Agora, a Nike sempre foi uma Copa massa em função disso que eu estava dizendo. O time que ganhar vai para fora do país e a exposição, a meninada fica toda satisfeita. Não, e para mim, meus companheiros de bancada, se o Cruzeiro ficar fora desta competição, que seja por uma suspeita de aliciamento, eu não vou engolir, não. Porque a grandeza, o que eu não concordo, é porque o Cruzeiro é muito grande. O Cruzeiro não é de Hermínio Lemos. Como é que chama o presidente do Cruzeiro? Tem que dar branco. Wagner Pires Sá, não é do Wagner, não é do Carlos Cruz, não é do Ramon, não é de ninguém aqui. O Cruzeiro é de uma comunidade, uma nação de 8 milhões de pessoas. Mas o Cruzeiro é reconhecidamente um clube ético, Ramon, nesse sentido. A vida inteira foi. Ético, é isso que me dói. É isso que me dói. A vida inteira foi. Eu não vou me dar informação também. Eu só quero terminar. Eu não vou engolir se ficar fora dessa competição. Mas não podemos... É igual falou, não é jogar. Tem que ouvir as partes. Eu pergunto assim, você, por exemplo, você fala que o Cruzeiro é ético. Se o Cruzeiro não buscou, não foi, e ele foi oferecido, existe algum mal no Cruzeiro? Ele tem que falar, não te quero. A denúncia do Ministério Público, eu tô com ela aqui. Você tá com ela também, cara? Opa, tá aí. Estou com ela aqui, tá mas aí, deixa aqui, ó. No próximo, tá aqui o Paulo Brax. Agora, Paulo Brax já está na livre. Eu vou só para um pequeno intervalo. Vai falar aqui agora no programa. Porque aqui tem que matar a Copa. Só para ser justo, o Marconi Barbosa, que é gerente de futebol do Cruzeiro, encaminhou
uma declaração para o site Super Esporte, na qual ele fala do assunto. Então, o Cruzeiro não está. Mas não quis falar aqui no Horizonte Esporte, né, Marcos? Tá bom, vamos pro intervalo já, vamos falar com o Paulo aqui no programa.